Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Marcos, capítulo 1, verso 32, que diz assim: E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe para Jesus todas as pessoas que estavam enfermas e endemoniadas. E toda a cidade se ajuntou à porta. E Jesus curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, Jesus não deixou falar os demônios, porque o conhecia. Amém. Esta passagem que Marcos relata é sobre Jesus fazendo o seu papel, trabalhando no Evangelho, nas ministrações, nas orações e libertação. Porém, o papel de Jesus é salvação de almas, cura, libertação. Mas os demônios conheciam Jesus. Só que Jesus não deixava falar. Por quê? Para não atrapalhar o ministério que Jesus tinha que fazer. Para não entrar em questão ou algo na cabeça de pessoas que estavam vendo o que Jesus estava fazendo. O único homem que estava possesso e falou foi o homem de Gadara, o homem gadareno. Quando Jesus atravessa o rio com os seus discípulos, ele se apressa e vem até Jesus e diz: Jesus, filho do Deus vivo, o que temos nós contigo antes do tempo? Ele falou esta palavra, estas frases, porque só estava Jesus e os discípulos. Não tinha mais ninguém. Mas em outro lugar, quando tinha pessoas, Jesus não deixava os demônios falar ali na boca da pessoa. Indagar, perguntar, falar nada, para não interromper o trabalho de Jesus, o ministério de Jesus. Porque entraria a questão de perguntas na vida de pessoas que não estava pronta ou que não poderia ouvir. Os demônios já conheciam Jesus porque sabia que Jesus era realmente o Filho de Deus. Porém, o ministério de Jesus era humilde e deixava que o fruto falasse por si. Não que Jesus viesse a falar e já mostrar o que ele realmente vinha fazer, enviado do Pai. Não. Ele falava entre os discípulos. Eu sou o filho a quem o meu Pai me enviou. E ficava ali, não deixava que ninguém soubesse o trabalho que ele estava fazendo, o ministério que ele estava fazendo. O Senhor Jesus é conhecido nos céus, na terra e debaixo da terra, com a potestade do ar e o principado. Porém, o seu ministério precisou ser feito no particular. Pode observar que Jesus passava por multidões, por cidades, por bairro, e ali ele fazia a obra do seu Pai, de Deus. Fazia a obra do Senhor Deus. E muitos ele falava: não diga a ninguém o que aconteceu aqui. Mas o milagre não consegue se esconder. As pessoas descobrem. Mas Jesus já tinha saído daquele local.
até descobrir quem era Jesus, quem foi, que o que aconteceu. Jesus já estava em outro lugar. Jesus nunca fez para aparecer no ministério, para ter estado, para ter fama, mas mesmo ele não querendo, as coisas aconteciam, as coisas apareciam. Alguns dos discípulos chegam até Jesus dizendo: Senhor, o povo está em tal lugar e eles vai esperar que o Senhor se chegue ali. Jesus disse: não, eu não vou lá, eu vou em outro lugar, porque Jesus não deixava isso acontecer, que as pessoas viessem ter esperança terrena, de ter uma chama terrena. Jesus veio para libertar, Jesus veio para salvar. E Jesus não veio para dar e nem ter status terreno, porque ele sabia qual era o seu papel. E Jesus não deixava os demônios falar sobre ele, quem ele era, de onde ele tinha vindo, para não estragar, para não trazer corrupção nos corações daqueles que precisavam saber de alguma coisa. Então Jesus não deixava eles falar. E Jesus sempre fazia a sua obra reservadamente. Alguns milagres ele fazia no templo, mas a maioria era fora do templo, na rua, nas praças, nos montes, nos bairros, nos vilarejos, praticamente na rua. Jesus fez o seu papel para trazer o exemplo, salvação de vidas, salvação de almas. Sobre esta palavra que nós venhamos também não ter este negócio para nós. Muitos pegam o evangelho para si, para ter status, para ter fama. Mesmo ele não querendo, o nome dele é soprado, ele é conhecido, mas que venha a ser a honra e a glória do Senhor Deus, porque quem tem o poder, quem tem a honra, quem tem a glória, é o Senhor Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, que faz todas as coisas. E nós somos apenas ferramentas. Aqueles que querem ser usados, o Senhor usará. Aqueles que querem ser levado para determinado lugar, o Senhor o levará. Mas o Senhor Deus conhece os corações e sabe, porque Ele também não divide a sua glória com ninguém. Então que nós venhamos fazer a vontade de Deus mediante o que Ele quer. E o que Ele queira é o melhor, tanto para com os outros, tanto para com a nossa vida. Para que todos venham fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo sendo as escondidas, o Evangelho escondido. Pode observar que em países que é proibido, as pessoas estão falando nas cavernas, nos porões, nas matas, falando do Evangelho e o nome do Senhor sendo glorificado para a salvação de vidas, para não ter chamativa, para não ter status, para não ter nenhuma prerrogativa, nenhum alarde. A obra do Senhor tem que ser feita dentro do tempo, fora do tempo, mas para que o nome de Deus brilhe e ele venha a ser glorificado. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, a sua bondade, o seu amor é eterno. Continua abençoando, Senhor, aqueles que estão fazendo a tua obra mediante o teu ID. Continua, Senhor, dando força, livramento, saúde e vitória. Desde já te agradeço por este devocional, porque estamos aqui unidos e reunidos para fazer aquilo que o Senhor quer no mesmo propósito. E a tua palavra que vá nos corações, na intenção das juntas e medula, e faz o que lhe apraz.
Que o Senhor venha, Senhor, curar, salvar, restaurar, trazer vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o nosso dia. Nos capacita, nos dirige. Continua, Senhor, suprindo as nossas necessidades. E desde já te agradeço por tudo e por tudo que o Senhor tem feito. Fica conosco. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.